Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos à nossa terceira aula de Biologia B. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre reprodução animal e sobre o desenvolvimento embriológico dos animais. Bora lá? A reprodução ela é um processo biológico natural e importantíssimo para a conservação da espécie, porque a gente precisa dela para dar sequência àqueles animais. Elas são diferentes para cada tipo de espécie, para cada tipo de grupo. Algumas são super parecidas, outras super diferentes, e cada uma dessas espécies tem uma nomenclatura específica. A gente vai começar pelo macro e vamos destrinchando até chegar em cada tipo específico. Então, as duas grandes formas de reprodução é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A gente vai começar a falar da reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, ela é definida exclusivamente porque eu não tenho a troca de material genético. Então, o ser que eu vou gerar vai ser geneticamente igual a mim, porque o material genético dele é exclusivo de mim, não tem um pai ou um outro ser para fazer essa mesclagem de material genético. Nessa reprodução, ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A maior desvantagem dela é que a gente não vai ter uma variabilidade genética, ou seja, é muito próximo porque só veio de mim, então não vai ter aquela diferença, os seres vão ser muito próximos, geneticamente falando. Mas ela é mais rápida e demanda menos trabalho dos indivíduos. Mais rápido por quê? Porque eu não tenho que ficar atrás de um parceiro, eu não tenho que gerar gametas, é muito mais fácil e eu tenho um gasto de energia muito menor. E quais são os tipos dessa reprodução assexuada? A gente tem o primeiro tipo, que é a divisão binária. A divisão binária ela pode ser conhecida com outros nomes também. O vestibular ele não quer que você só decore um monte de coisa, ele ainda quer que você decore vários nomes. Então, ela pode ser conhecida como divisão binária, bipartição ou cisparidade. Esses três nomes correspondem à mesma coisa, que é quando é um ser unicelular, ou seja, um ser de uma célula só, que ele simplesmente plup, se divide e vira dois. Bem famoso em bactérias. Então, tem um ser aqui, ele vai replicar o seu material genético e pum, virou dois seres geneticamente iguais. O segundo tipo de reprodução assexuada é pela esporulação. A esporulação ela é extremamente famosa nos fungos. Como que ela funciona? Os fungos eles têm estruturas chamadas de hifas. No final dessas hifas terão os esporângios e esses esporângios é onde armazenam todos os esporos lá dentro. Quando o fungo quer se reproduzir, ele abre esse esporângio e ele vai liberar esses esporos no ambiente e esse esporo vai sair um por todos, todos por um, voando por aí, até que ele ache um ambiente favorável para ele, um ambiente escuro, um ambiente úmido. Quando ele se instalar nesse ambiente, puc, vai sair um novo fungo ali. Por isso que quando você deixa o seu pãozinho lá e acha que aqueles fungos vêm do nada, eles não vêm do nada. É por essa característica que eles têm de vir pelo ar. O funguinho tá lá no ar, o esporo do fungo, né, tá lá no ar, encontrou o seu pãozinho, gostoso, começa a se reproduzir ali. Outro tipo é o brotamento. Não tem muito segredo no brotamento, ele é famoso nas esponjas e é onde simplesmente começa a nascer uma coisinha do animal que vai crescendo, crescendo até se desligar e virar outro ser. Então é como se eu estivesse aqui e começasse a nascer daqui uma outra Brenda. Essa outra Brenda vai se desligar depois e vai ver ali uma cloninha. Não tem muito segredo no brotamento. Temos também a fragmentação, que ocorre muito nas planárias e nas estrelas do mar, que na verdade não é um tipo de reprodução, é mais uma característica desse ser. Se por um acaso acontece alguma coisa, alguém vai lá e corta no meio uma planária ou uma estrela do mar, quebra a estrela do mar no meio, ela tem uma característica de regeneração muito forte. Essa regeneração ela é feita por uma sequência de divisão mitótica que vai começar vai restaurar esse ser. Então, se eu tenho duas partes quebradas, as duas vão começar a se regenerar e dar origem aos dois seres diferentes. Por enquanto a gente não viu nada muito extraordinário, nada muito difícil, mas neste momento pega aquela tua caneta colorida, aquela tua caneta rosa cintilante com cheirinho de morango e grifa a partenogênese. Se for aparecer alguma reprodução assexuada no seu vestibular, é bem provável que apareça a partenogênese.
Como que ela funciona? Vamos lá devagar. A partenogênese ela é caracterizada por um óvulo não fecundado que vai dar origem a um ser. É muito famoso, o principal exemplo que os livros dão é as abelhas. Então, imaginem que eu tenho lá uma abelha rainha e um zangão, tudo bem? Abelha rainha e o zangão. Se por um acaso esses dois se encontram e fazem a fecundação, eu tenho o nascimento ou de outra abelha rainha ou de uma abelha operária, ambas fêmeas. Lembrando que a abelha rainha ela é 2N, ou seja, ela é uma célula diploide, o material genético dela é completo. O zangão, ele tem as células haploides, ou seja, metade do material genético. O meu óvulo e o espermatozoide do homem, eles são Ns também, são células haploides. Quando se encontram, viram 2Ns e o material genético fica completo. Tão bonitinho. Então, a abelha rainha é 2N e o zangão é N. Se eles se encontram, nasce outra abelha rainha ou uma operária, ambas fêmeas, 2Ns. Isso não é a partenogênese, porque teve a troca de material genético. A partenogênese acontece se o zangão às vezes não consegue encontrar rainha, se eles não estão em um ambiente muito propício, ou se essa reprodução precisa ser feita muito rápida. Então o que acontece? A abelha rainha libera o seu óvulo, e desse óvulo vai nascer um zangão. Simples assim, ela faz a reprodução sozinha. Então lembrem que a partenogênese é quando a abelha não encontrou o zangão, ou ela quer fazer uma reprodução muito rápida, liberou o óvulo, esse óvulo vai nascer um zangão. Esse óvulo, N células haploides para nascer um zangão. Belezinha? Outra muito importante é a estrobilização. A gente vai ver com mais calma lá nos quinidários. Mas para introduzir para vocês já, é quando a gente tem a alternância de gerações. Então, quando a água-viva é pólipo, a medusa é pólipo, ela gera uma medusa. Quando a medusa faz a reprodução, gera um pólipo. O pólipo faz reprodução assexuada e gera a medusa. A medusa faz reprodução sexuada e gera o pólipo. Entenderam? O ciclo, ele muda a morfologia e tem a alternância de gerações. Então, o animal em pólipo, ele tá lá, céssio paradinho, ele vai gerar estróbilos, que é como se fosse uma mini aguinha viva. Vou deixar o vídeo pra vocês, mas ó, ele vai gerar essa mini água viva, essa água viva vai se desprender do pólipo e começar a dar origem à sua fase natante. Aí ele vai fazer uma reprodução sexuada com outro ser, trocou material genético, gera no ambiente um pólipo. E assim por diante. Agora vamos falar da reprodução sexuada, que é um pouquinho mais trabalhosa. Então, na reprodução sexuada não tem nada a ver com o ato sexual. Eu posso fazer uma reprodução sexuada? Eu não, né? Mas o animal pode fazer uma reprodução sexuada sem ter o ato sexual propriamente dito. Ele é caracterizado pela troca de material genético. Coisas boas desse tipo de reprodução. Eu tenho uma variabilidade genética muito grande. E por que isso é bom? Porque se acontece alguma coisa no ambiente, não vai matar a minha espécie inteira, é aquela coisa da seleção natural. Se acontecer alguma coisa em que os mais fracos vão morrer, ainda tem os mais fortes ali. Agora, se todo mundo for igual, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai morrer. Então, a variabilidade genética é bem importante. Coisas ruins, ela demanda tempo e gasta energia. Gasta energia eu ir atrás de um parceiro, gasta energia eu gerar gametas, então ele é um pouquinho mais trabalhoso. Aqui na reprodução sexuada, a gente não vai falar de tipos de reprodução, como a gente estava conversando lá na sexuada. Aqui a gente vai classificar as reproduções sexuadas. A primeira classificação ela é feita de acordo com o sexo do animal. Então, pode ter espécies que, por exemplo, tem o gameta masculino e o feminino dentro de um só indivíduo. Essas espécies a gente chama de espécies monóicas. Às vezes a gente confunde por causa do mono, acha que é separado, mas não. Olha a pegadinha. Monóicos é quando eu tenho o macho, o material genético do macho e da fêmea dentro de mim. E eu consigo me reproduzir sozinho, mas veja, por mais que eu seja um só, eu tenho os dois gametas. Então, eu tenho a troca de material genético, por isso que é classificado uma reprodução sexuada. Um animal que faz a reprodução sexuada por espécies monóicas é a solitária. A solitária que fica lá na nossa barriguinha, comendo tudo que aparece.
Às vezes você pensa, caraca, eu tinha uma solitária, agora eu tenho 3 solitárias. Você está muito ferrado. E essa solitária se multiplicou sozinha porque ela tem os 2 materiais genéticos. Temos também as espécies que são dioicas, que, por exemplo, somos nós, humanos, mamíferos. As espécies dioicas é quando eu tenho macho e fêmea separados. Tudo bem? Outra classificação é de acordo com o desenvolvimento desse animal. Por exemplo, nós temos o desenvolvimento indireto, que é quando eu tenho a presença de larvas ou ninfas. O ser que nasceu, ele é muito diferente do ser adulto. Por exemplo, muitos artrópodes fazem isso, em especial a borboleta. A borboleta, ela não nasce borboleta linda e maravilhosa. Ela é primeiro, ela passa por um estágio da vida dela em que ela é uma larva, uma ninfa. Isso é muito bom porque o ser jovem não compete por alimento com o ser adulto, porque eles têm hábitos diferentes, hábitos alimentares diferentes, então eles não competem entre si. O desenvolvimento direto é o nosso desenvolvimento, quando o ser que nasce é muito parecido com o ser adulto, não tem uma metamorfose toda por trás. O bebê, ele é muito parecido com o adulto, tem leves modificações, então a gente fala que o nosso desenvolvimento é um desenvolvimento direto, diferente das borboletas, que tem um desenvolvimento indireto com a presença de uma larva. O terceiro tipo de classificação é feito de acordo com o tipo de fecundação. Por exemplo, nós temos a fecundação interna, que é como acontece em nós, dos mamíferos, geralmente, onde a fecundação ela é feita dentro do corpo do indivíduo. Os gametas são lançados dentro do corpo do indivíduo. Vocês concordam que é muito mais fácil essa fecundação no sentido de que eu não preciso produzir muitos gametas. Eu posso ter a produção mais baixa de gametas porque é mais certeiro. Eu vou estar lançando ali dentro. O encontro deles não tem tantos fatores externos que atrapalham. Já na fecundação externa, os animais têm que fazer uma produção muito grande de gametas. Por quê? Por exemplo, vamos usar o sapo de exemplo. O sapo tá lá na aguinha, pá, encontrou a fêmea. Encontrou a fêmea, ele vai grudar na barriga dessa fêmea e vai fazer uma massagenzinha na barriga dela. Essa fêmea vai lançar os seus óvulos na água, aí o macho vai olhar e vai falar, minha vez, e vai lançar os seus gametas também na água. Entendam que eles precisam de muitos gametas porque essa fecundação pode não dar certo. Então, para a fecundação dar certo, eles lançam um monte de gametas e pelo menos 3 desses gametas vão ter que se encontrar. Porque eles estão no ambiente aquático, então eles estão suscetíveis a muito mais coisas. A última classificação ela é feita de acordo com a fecundação combinado com o desenvolvimento do embrião desse animal. Então, ele combina essas duas coisas e dá alguns tipos de classificação. O primeiro tipo são os animais ovuvíparos, que são esses que a gente acabou de conversar, que são os sapos, onde a fecundação ela acontece externamente, não é dentro do corpo, acontece externo e vai gerar um ovinho, como exemplo o sapo que a gente já conversou. O segundo tipo de animais são os animais ovíparos. Esses animais, eu acho que você já tem aí na cabeça, como exemplo, a galinha. Então, eu tenho a fecundação interna, gera o ovo, expele e ele fica no ambiente até dar origem a um novo pintinho. Temos os animais vivíparos, que somos nós, onde o serzinho é criado lá dentro da barriga, mas ele depende exclusivamente da mãe. Ele depende dos nutrientes da mãe. Se a mãe não comer, o feto não come. Então, ele é ligado ali pela placenta e pelo cordão umbilical, então ele depende desses nutrientes da mãe. Já os animais ovivíparos são os animais que têm fecundação interna e geram um ovo, e esse ovo fica dentro da barriga da mãe. Só que esse novo animalzinho que vai estar crescendo dentro do ovo, ele não depende dos nutrientes da mãe. Ele tem todos os seus nutrientes ali no ovo. Essa característica ela foi desenvolvida por alguns animais durante todo o processo de seleção, porque assim o ovo dele não ficava jogado no meio ambiente, suscetível a inúmeros predadores e inúmeros acidentes. Por exemplo, um animal que tem essa reprodução, esse método de desenvolvimento ovivíparo, são os tubarões. Então imagina o tubarão tendo que largar o ovo dele lá, e seja o que Deus quiser. E seria bem difícil disso acontecer, seria bem difícil do animal se desenvolver. Então, por esse motivo, eles encontraram essas características que melhor condizem para o ambiente deles ali. Alguns animais peçonhentos, como o escorpião, podem fazer isso também. Algumas baratas também. Então, o feto fica ali dentro do animal até o momento que ele é expelido, já nascido. Bora para finalizar com o nosso super exercício para a gente assimilar todos esses conteúdos? Então, vamos lá, exercício da PUC.
Os seres vivos podem reproduzir-se sexualmente ou assexuadamente. Sobre esse assunto, destaque a afirmativa correta. Letra A. A reprodução assexuada promove maior variabilidade genética e produz grande quantidade de descendentes. Lembra que a gente conversou lá no começo da aula? A reprodução assexuada não tem a troca de gametas. Se eu não tenho troca de gametas, o ser que vai nascer é geneticamente igual a mim. Então, não tem uma grande variabilidade genética. Então, letra A, errada. Letra B. A reprodução assexuada se caracteriza pela presença de meiose, formação de gametas e fecundação. Acabei de falar. Reprodução assexuada não tem a troca de gametas. Então, tá errada também. Letra C. A reprodução sexuada, exceto quando ocorrem mutações, produz indivíduos geneticamente iguais. Não também, porque se eu tenho reprodução sexuada, macho e fêmea, trocou material genético, não vai ser igual, vai ser um novo ser com material genético misturado. Letra D. O brotamento é um tipo de reprodução assexuada, em que os descendentes são formados por mitoses. Certo, o brotamento ele é um tipo de reprodução sexuada. Lembra que a gente conversou lá no comecinho? Não tem muita graça, as esponjas, nasce uma brendinha aqui de mim, saiu um novo ser. Letra E, vamos fazer todas, né? A reprodução assexuada permite uma evolução mais rápida das espécies. Reprodução assexuada, lembra que os seres são geneticamente iguais? Então a evolução dessa espécie vai ser bem mais lenta, bem mais demorada. Então também tá errada a letra E. Então, letra certa, letra D. Agora vamos para a segunda parte da nossa aula, onde a gente vai conversar um pouco sobre a introdução à classificação embriológica dos animais. Lembrando que aqui a gente não vai ver embriologia, a gente vai dar uma pincelada bem por cima, porque eu preciso que vocês entendam alguns conceitos para a gente poder entrar nos grupos animais. Mas a embriologia em si vocês vão ver lá com o Andrei. Então a gente conversou lá sobre todos os vários tipos de fecundação. Aconteceu uma reprodução sexuada aqui, uma fecundação sexuada, tem a troca de gametas. Então, fecundou, formou um zigotinho. Esse zigotinho vai ser 2 Ns. Lembra que o material genético é N, células haploides, se encontraram, geraram um ser 2N, um ser diploide. O zigoto, ele tem uma distribuição de nutrientes. Essa distribuição de nutrientes, esses nutrientes são chamados de vitelo. Então, sempre que a gente falar de vitelo, é o nutriente que aquele ser precisa para se nutrir e crescer bem forte e saudável. E existem alguns tipos de classificação de acordo por como esse vitelo está distribuído no ovo. Então, o primeiro tipo de classificação dos ovos é um ovo isolécito. Esse ovo, ele é o tipo de ovo de mamífero, como os cachorros, como a gente, enfim. Esse ovo ele é caracterizado por ter uma distribuição pouca de vitelo, não precisa de muito vitelo, mas ela é bem distribuída. Lembra por que não precisa de muito vitelo? Porque o embrião, ele depende do nutriente da mãe, por isso que tem pouco vitelo, não é o suficiente para nutrir aquele embrião pelo resto da vida. O segundo tipo de ovo é o ovo heterolécito ou mesolécito, pode aparecer no vestibular como mesolécito de meio. Que é quando o ovo, o vitelo, ele tem uma quantidade meia de vitelo, assim, mais ou menos vitelo, uma quantidade ok, mas esse vitelo, ele tá concentrado na parte de baixo, no polo vegetativo do ovo. É uma característica dos ovos dos peixes, tá? O terceiro tipo é o ovo telolécito. Telolécitos são os ovos das galinhas, em que eu tenho muito vitelo, e ele vai se acumular ali no polo vegetativo também. Então, é uma quantidade muito grande de vitelo. E o último tipo de ovo é o ovo centrolécito, como fala o nome, centro, de que o vitelo ele vai estar concentrado ali no centro, o citoplasma vai ser empurrado para as bordas. Então, ele é um ovo que fica concentrado no meio. Um exemplo dos animais que tem esses ovos centrolécitos, são os insetos. Viu só? Até que quando a gente vê tudo seguidinho assim, não fica tão difícil. Um tem a distribuição do vitelo bem distribuída, não tem muito vitelo. Outro se concentra na parte vegetativa, mas não é uma quantidade muito grande. O outro tipo tem uma quantidade muito grande de vitelo concentrado ali no polo vegetativo. E o outro concentra no meio. Belezinha? Agora a gente já entendeu os vários tipos de ovos, a gente vai voltar lá para o nosso zigotinho. Então tá lá o nosso zigotinho, ele vai começar a sofrer uma série de divisões, que a gente chama de clivagem.
Então ele vai começar a sofrer essa clivagem e cada tipo de ovo vai sofrendo uma clivagem diferente por causa da distribuição do vitelo. Existem dois nomes, duas classificações macro para essa divisão. Aí eu sei que biólogo tentaram com o nome, gente, mas fazer o quê? A gente precisa decorar esses nomes. Então a gente tem a divisão holoblástica e a divisão meroblástica. Holoblástica é quando essa divisão ela acontece de forma igual. As partes que serão divididas serão iguais. E as meroblásticas é quando essa divisão é desigual. Vamos lá, agora destrinchando esses dois macros, holoblástica e meroblástica. Então nós temos a holoblástica igual, que acontece nos ovos isolécitos. Quais animais têm os ovos isolécitos? Pensa aí rapidinho. Isso mesmo, nos mamíferos. Então lembra como que a distribuição do vitelo? Ela é uma distribuição igual. Não tem muito vitelo. Então, a divisão esse tipo de divisão vão gerar blastômeros iguais. Blastômeros é o nome que a gente dá ao resultado dessa divisão. Então, eles vão se dividir sempre em tamanhinhos iguais. O segundo tipo é a holoblástica desigual, que acontece nos ovos mesolécitos. Lembra onde estava o mesolécito? O vitelo concentrava um pouquinho lá embaixo, no polo vegetativo do ovo. Então, essa divisão ela vai ser igual em determinadas partes, mas ali embaixo a divisão vai ser maiorzinha por conta da distribuição do vitelo. Na meroblástica discoidal, ó, como diz o nome, lembra disco, acontece nos ovos de galinha, nos ovos telolécitos, então eu tenho muito vitelo aqui embaixo. Então a divisão ela vai começar sempre pelas células onde não está o vitelo. Então ela vai começar em cima e vai parecer um disco, por isso que a gente chama de divisão meroblástica discoidal, porque ela não começa onde está o vitelo, começa mais para cima, formando um disco. E a última é a meroblástica superficial, que acontece nos ovos centrolécitos. Lembra que onde estava o vitelo do centrolécito estava lá no meinho. Então as células que vão começar a se dividir vão estar onde? Na periferia. Então por isso que a gente chama de meroblástica superficial, porque vai começar na bordinha de fora do zigoto. Relembrando, a gente tinha os dois materiais genéticos, se encontraram, deram origem ao zigotinho. O zigotinho tinha os vários tipos de ovos, os vários tipos de ovos sofreram vários tipos de divisão diferentes. Então agora o que a gente tem? A gente tem um monte de coisinha dividida lá numa espécie de uma bola. Esse estágio a gente chama de mórula. Mórula, bola. Tá que dá. Então é uma bola maciça cheia de divisões ali que aconteceram. Essa mórula vai se transformar em uma blástula. Nesse estágio de blástula, as células começarão a vir para a periferia e vão dar origem ao que a gente chama de gástula. Nessa gástula vai acontecer o seguinte, imagina, eu tenho lá minha gástula aqui, imagine que tem um lápis aqui que vai acontecer lá dentro. Olha o que vai acontecer. Ela vai empurrar para dentro, vai invaginar essa gástula, vai criar ali dentro um orifício. Esse orifício eu vou chamar de blastóporo. Lembra de poro? O que é poro? É um buraquinho, um orifício. Então, o blastóporo é esse orifício gerado na gástula. Se esse blastóporo der origem primeiro à boca do animal, vão ser animais chamados de animais protostômios. Então, é quando dá origem primeiro à boca. Se esse blastóporo der origem a primeiro o ânus do animal, como acontece com nós humanos, são animais deuterostômios. Tudo bem? Vamos acompanhar na imagem. Ó, eu tenho ali embaixo o meu blastóporo. Se o meu blastóporo dá origem primeiro à boca, animal protostômio. Se o meu blastóporo dá primeiro origem ao ânus, animal deuterostômio. Acompanhe nesse vídeo do Instituto de Biociência lá de São Paulo como que vai acontecendo essa divisãozinha. Ali tá bem rapidinho, mas vejam como a invaginação vai se formando para dar origem ao blastóporo. Então agora, nesse momento de gástula, as células, até então elas estavam só se dividindo loucamente. Agora, elas vão começar a se diferenciar. Nessa diferenciação, a gente vai ver se o animal ele é triblástico ou se ele é diblástico. Essas células vão se diferenciar para mesoderme, endoderme e a ectoderme. Esses são os três folhetos embrionários. Então, a ectoderme mais externo, a endoderme mais interno e a mesoderme ali no meio dos dois. Agora, se o animal for diblástico, ele só tem dois desses folhetos. Só tem a ectoderme e a endoderme. Ele deixa de ter a mesoderme. Quando
a gástula deixa de ser gástula e começa a ser neurula, é o processo que a gente chama de organogênese. A organogênese é quando ele está lá no seu estágio de neurula e as células vão começar a se diferenciar para formar os sistemas. Lembra do folheto lá do meio que a gente conversou que é a mesoderme? A mesoderme, ela vai se fechar e criar uma cavidade entre os órgãos. Essa cavidade fechada, toda por tecido mesodérmico, a gente chama de celoma. O celoma, ele é uma evolução dos animais importante porque ele protege os órgãos, ele deixa os órgãos ali mais juntinho, mais bacaninha. Porém, nem todos os animais têm celomas. Existem animais que são pseudocelomados, que eles têm essa cavidade que a gente conversou, mas ela não é toda recoberta pelo mesoderme. Ele pode ser recoberta por outros tecidos, como por exemplo a endoderme. E nós temos, esses tipos de animais são os animais pseudocelomados, que têm um falso celoma. E temos os animais que não têm celoma, são os animais acelomados, em que eles não têm essa cavidade. Vamos acompanhar na imagem ali. A gente tem os anelídeos, que são as minhocas, e olhem a cavidade ali em volta do círculo deles. Está toda revestido pelo tecido rosa. O tecido rosa é o correspondente ao mesoderme. Então, é uma cavidade toda revestida pelo mesoderme. Então, é um celoma verdadeiro, é um animal celomado. Já ali nos nemateumintos, eles têm essa cavidade, mas percebam que no meio tem uma corzinha em azul. Então, essa cavidade ela não está revestida toda pela mesoderme. Tem uma endoderme revestindo pela parte de dentro. Então, são animais pseudocelomados, eles têm um falso celoma. E ali em cima no plateuminto, percebam que não tem, simplesmente não tem essa cavidade revestida pela mesoderme. Esse furinho que tá ali no meio que vocês estão vendo, revestido pelo endoderme, é o tubo do sistema digestório deles. Então, não tem nada a ver com o celoma. Às vezes pode confundir, mas é o sistema digestório do animal. Então, ele não tem a cavidade, ele é um animal acelomado. Então, a partir daí, a neurula vai se dividir numa série de fatores, uma série de processos difíceis que o Andrei vai ensinar pra vocês, para dar origem a esse novo serzinho. Então, aqui, o que eu precisava que vocês entendessem? Eu não preciso que vocês saibam explicar todo esse processo embrionário dos animais, mas eu preciso que vocês entendam o que é um animal celomado, o que é um animal acelomado, pseudocelomado, protostome, deuterostome, um animal triblástico e um animal diblástico, e os tipos de ovos e, enfim, tudo isso que a gente conversou. Essas classificações, elas precisam estar claras dentro da cabeça de vocês. Então, treinem isso para que quando vocês pensem, ovos isoléscitos, já vem na tua cabeça o que ele é, como que é a divisão dele. E, enfim, é um processo difícil, mas vocês conseguem. Tentem escrever bastante, tentem explicar para vocês mesmos, para ver se vocês entenderam. Tudo bem? Gente, por hoje é isso. Eu sei que foi bastante coisa, mas vejam com calma, revejam, anotem e vai dar tudo certo. Beijinhos!